Boa noite a todos. Nossa reunião de hoje do Quinto de Kigzu, do dia 26/10/2021, é sobre ciclos e celebrações na fé nórdica, certo? Bom, os ciclos e celebrações, baseado na reunião passada sobre Bloods, também foi a reunião passada, semana passada, nós falamos bastante sobre Bloods, como é feito, como pode ser feito, Blood, Simon, falamos sobre isso. Depois até no YouTube eu coloco embaixo o link dessa reunião, que vai ser um complemento. Mas o que acontece? Lembrando que cada kindred ou cada pessoa pode fazer o seu Blut da organização que ele gostar, da forma que ele gostar, da forma que ele se sentir bem, energeticamente falando, as celebrações e as festas em si, né? Todos os ciclos e tudo mais. Por que ciclos e celebrações? Não é a mesma coisa? Mais ou menos. Por exemplo, como eu falei, cada kindred ou cada pessoa pode fazer as suas celebrações, os seus ritos, da forma que acha melhor. Por exemplo, nos tempos antigos, nós que seguimos Porn City, nós falamos sempre isso, sobre os tempos antigos. Cara, tinha muito, eu tenho certeza que tinha alguma vila, alguma comunidade que era perto do mar, os caras eram pescador e tudo mais, os caras saíam de navio em busca de coisa. Pô, os caras iam fazer o bloat para quem? Os caras faziam bloat em Horde, a Thor, coisa assim. Agora, tinha um pessoal, uma comunidade, uma civilização que morava lá no meio das montanhas lá. Porra, velho, os caras estavam longe do mar. Pô, os caras eram agricultor, sabe? Os caras plantavam, caçavam. Lógico que os caras iam fazer bloats a Freya, a Frey, e a determinados deuses que para eles eram bons. Para eles faziam um sentido. Da mesma forma dos deuses do Kindred aqui. Nós colocamos 9 deuses. Mas os 9 deuses que para a gente faz um sentido. Certo? Não que a gente não acredite em outros. Mas esses 9 é o que a gente mais faz ritos. Certo? Por exemplo, por que eu não coloco aqui Skad, por exemplo? Porque não faz sentido nenhum para mim eu ter Skad aqui, que é a deusa da neve e do inverno. Porque, porra, velho, eu nunca nem vi neve. Então, não faz sentido. Então, baseado nisso, é difícil a gente falar sobre quantos bloods você vai fazer durante o ano, quais os bloods que você vai fazer durante o ano. Eu não posso falar, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, certo? Porém, os ciclos, certo? O que seriam os ciclos? Os ciclos primavera, verão, outono e inverno. Esses são os ciclos. O ciclo do mundo onde você vive. Não interessa se você está no Alasca ou se tipo, Alasca é difícil, porque lá é só neve, né? Mas não interessa se você está tipo, lá no norte, nos países nórdicos lá, ou se você está aqui no Brasil. Você tem o ciclo de primavera, verão, outono e inverno. Você tem isso. Isso é da natureza, não é imutável, certo? Todo mundo tem, certo? Então, esses são os ciclos. Nos ciclos, sim, geralmente são feitos blows, são feitos rituais para aquele ciclo, certo? Para aquele ciclo. Então, esses ciclos aí todo mundo faz, certo? Porém, entre os intervalos, você pode ou não fazer bloats, fazer festas, celebrações, como você chamar. Pode ou não, certo? E quais? O que você sentir melhor, certo? Claro, na internet aí você vai ver, tem 300 calendários aí, se você procurar, calendários e calendários aí, às vezes a maioria são mais iguais, outros são um pouquinho diferentes, porque mais ou menos um sempre se baseia no outro, basicamente isso, certo? Não são coisas que você vai mudar muito, né? Por quê? Porque tem coisa que faz sentido, né? Por exemplo, como você não vai pedir, os caras pediam naqueles tempos lá, por que pediam, lá no meio do inverno, pediam a Thor, fazer um Thor plot? Por que os caras faziam isso no inverno? Pô, porque fazia sentido, né? Que Thor, ele defendia Midgard dos gigantes de gelo, certo? Dentro do mito da criação. Então, se era dessa forma, então não faz muito sentido fazermos no meio do verão, certo? Pode fazer?
cara, você faz o que você quiser. É só questão de fazer um sentido ou não, certo? Eu tenho, tipo, o Kindle de Quicksilver, nós temos os quatro Bluetooths que, vamos por assim, oficiais, certo? São os quatro Bluetooths oficiais, que seriam primavera, verão, outono e inverno, certo? O YOL no inverno, o Midsummer Bluetooth no verão, os Bluetooths que a gente faz aqui, que tanto é que a gente vai fazer o Midsummer Bluetooth aqui no espaço. Então, temos esse calendário, só que nós colocamos algumas celebrações no meio, certo? Ou seja, todo mês a gente tem uma celebração. Tem lá no nosso calendário que a gente colocou. Por que tem lá? Porque a gente faz, tem que fazer? Não necessariamente. Tá lá. Ó, pode ser feito ou não. Lógico, não são os oficiais, né? Os da primavera, verão, outono e inverno, os solstícios. São as festas, são os as celebrações, symbols, qualquer coisa que seja. Ah, vamos fazer uma festa dos Vanir em outubro, tá lá no calendário. Mas, passou outubro, não fizemos uma festa dos Vanir, dos Aesir. Ah, beleza, não tem problema. Porque ele tá ali para você fazer ou não. Ó, dá para fazer, o Kindle tá legal, tem espaço, tá? A gente tá com grana para comprar as coisas, tá fazendo nosso banquete. Então a gente faz. Ó, não, ó, a gente tá apertado porque a gente tá fazendo as coisas aqui no espaço do Kindle, porque o pessoal vai vir aí em dezembro. Então a gente acabou não fazendo bloat esse mês, por exemplo. Por quê? Porque a gente não vai gastar dinheiro com isso, a gente tem outras prioridades para gastar, certo? Que é o espaço do Kindle. Então, essas, isso pra gente, eu sempre falo, né? Isso é as celebrações do Kriegsruhe. Mas, então, nós fazemos ou não, temos ali. Depois eu vou mandar, como tem bastante gente nova, eu vou mandar o calendário do Kriegsruhe lá no grupo de estudos, certo? É, porque esse cara, tipo, lembrando que é o calendário que nós seguimos, não que tem que seguir, certo? Mas eu vou mandar lá para vocês terem uma noção, uma base de quais os ritos que nós fazemos, qual o período que nós fazemos, porque dentro disso uma ajuda, talvez, para você montar o seu próprio calendário, sabe? Seja é, ele, ele você fazer um Kindle, você montar um Kindle de seguir um calendário parecido, ou você seguir sozinho. Só, eu sigo a fé solitária, eu vou fazer esses loads aqui, porque é o parecido com esses, é legal. Mas é só uma base, assim como tem muitos na internet aí. Mas, vamos ver, quem mais tá. Gente, fala alguma coisa também, que vocês entendem sobre as celebrações e ciclos do que eu falei aí? Se tem alguma dúvida, alguma coisa, se tem alguma coisa para acrescentar? Um de cada vez. Sempre assim, né? Muita gente falando ao mesmo tempo, entendeu? Aí fica tumultuado. Mas olha, antes de mais nada, principalmente quando a gente fala num país como o nosso, com umas dimensões assim dantescas, né? Bem, como aquilo da escola primária, né? Dimensões continentais, aquela coisa, né? Mas como você deixou bem claro, você tem alguns pontos chaves, mas muita coisa você tem que fazer direcionado ao que você tem no seu local, a sua vivência. Eu, por exemplo, moro na região serrana de Petrópolis. Aqui eu realmente tenho inverno. Entendeu? O carioca mesmo, raiz que fica lá no Rio, não tem inverno. Ele tem uma frente fria. Aqui não, aqui a gente tem inverno. Aqui faz 2, faz 3, entendeu? E não é um Caramba! dia só, não. Às vezes passa a semana, assim, 2, 3, 4, aí depois sobe um pouquinho a temperatura, chega aos 14, depois volta de novo. Então, por exemplo, sábado mesmo sábado não, domingo à noite deu 8 graus. Então, Caramba! tipo, quando, a grande questão é essa mesmo, você tem que fazer o link com as coisas que você vivencia, com o que você tem ali na natureza. A sua geolocalização nesse ponto importa muito com o que você vai trabalhar. Como você falou, não tem como você querer fazer um trabalho a certa divindade que você não vai ter um acesso a ela. Ou até o oposto, né? Que você possa deixar até algumas devendo e elas estão ali te ajudando Tá. Ô, Eduardo, por teu causa disso. vídeo tá E fechado aí? o vídeo está fechado? Teu vídeo tá.
Ué, Ficou fechado pra mim aqui. é que eu tô te falando, cara. Hoje tá uma bosta, cara. Ó, agora eu fechei ele e vou abrir de novo. E agora? Apareceu. Aparecer? Agora tá aí. Estão me vendo? Agora Por eu tô. favor, Pode mandem um ver. sinal de fumaça. Ah, sim. Então você não viu a camisa ainda? O casaco que eu tô hoje? Bom, agora pode continuar. Então, então cai mesmo no que você falou. Tirando o que eu acho que tem algumas coisas que são chaves, né? Assim, mudança de estação é uma coisa chave, porque é uma coisa que interfere nossa, na nossa, na nossa prática com a fé, né? Olha quem apareceu aqui, querendo colo, né? Então, é, Bigu veio. Frei está presente, mandou o gato dela. Então, tem isso. Eu mesmo, Eduardo, em particular, entendeu? Eu me atento mais a fazer. Não tenho, chego a ter um calendário em si, tirando a questão das mudanças de estação, entendeu? As datas chaves. É como se fossem os equinócios e solstícios. Tá? Eu me pego a esses 4 pontos e, as divindades em si é uma coisa meio assim, se eu acho que eu sinto necessidade. Se eu tenho uma necessidade com alguma divindade em si de fazer alguma coisa a ela, aí eu faço. Fora isso, eu não tenho um calendário fixo, tirando, como eu falei, as mudanças de estação, né? Sim. Ó, o Pedro ele perguntou, ele falou assim, mas a ideia de festival, celebração, tem a ver com o culto à natureza, com mistérios da colheita, vida e morte. Sim, sim, basicamente isso. Assim, aí é um conceito, aí nós pretendemos fazer essa reunião com esse tema mais para frente, né, que é algo mais delicado, a gente vai se preparar para fazer uma reunião legal, mas aí entra muito naquele fator do mito da criação. Determinadas pessoas entendem também de uma forma e outros entendem de outra, certo? A questão, tipo, um Azatru, ou um xamanismo, um xamã nórdico, ou o pessoal do Fornicídio, tipo, cada um, ele entende, tem uma compreensão um pouco diferente disso, certo? Por isso que, como você vai fazer o bloat, alguns fazem, outros não. Tem Kindred Fornicídio aí que os caras, eles se reúnem, eu fiquei sabendo que os caras se reúnem só uma vez a cada 4 vezes no ano para fazer seus gols e acabou. Eu não acho muito certo, porque tipo, eu acho que Kindred é uma família, mas cada um tem um conceito. Então, os caras realmente não fazem outro blues. Não fazem outro blues, só os 4. Então, aí dentro desse sentido, dessa pergunta, sim, seria só o da natureza. Porém, nós fizemos também um para fazer um bloat, uma festa, uma celebração aos deuses Aesir. Ah, mas então são os deuses Aesir, não é a natureza. Depende do conceito, depende da compreensão. Para nós, fornecido, para nós do Tribzub, sim, nós acreditamos que sim, na festa do Plus Aesir, nós estamos fazendo um culto à natureza. Porque nós teremos que cada deus Aesir, ele representa uma energia da natureza. Então, nós estamos celebrando aquelas energias. Isso é o que nós entendemos. Agora, uma pessoa, às vezes, eles vão fazer realmente uma festa para os deuses Aesir. Então, dependendo do conceito, da compreensão da fé, aí sim, pode ser realmente só focado na, na, na natureza, ou pode ser uma compreensão diferente um pouco. Ainda não, ainda estou na faculdade. Então, eu poderia botar um adendo nesse assunto? Oi? Não entendi, perdão. Eu poderia só dar uma contribuição para esse assunto, do que eu entendo. Opa, claro, à vontade.
Então, pelo até onde eu sei, eu posso estar errado, né? Quem está falando? Peraí, é o Ah, Luiz Eduardo. Ah, tá. Pode falar, Luiz. posso falar? Tá. Pode falar. Pode falar. Tava vendo só quem Até estava falando, para eu saber com quem eu estou conversando. o meu som aqui tá meio com problemas, eu tenho dificuldade de escutar. Não, pode Peraí. falar, pode falar. Tá. Ah, pelo que eu entendo dessa questão de celebrações dos povos antigos, né? Eles eram muito pragmáticos, eram muito práticos, sempre tinha um significado, no fundo, pelo menos prático, né? O Yule, até onde eu sei, é a celebração da chegada do inverno, né? Sim. Ou do verão. Ah, não, do inverno, Do inverno, do inverno. né? Que era pedir para os deuses que proteção, porque eram meses muito complicados para os povos nórdicos, né? Sim. O inverno lá é muito bruto, né? E eu acredito que outras celebrações tenham essa mesma questão prática, né? Para abençoar a colheita, para proteger sobre alguma peste, alguma coisa, eu não sei. Eu não sei se eu estou errado ou não, no meu entendimento. Sim, sim. Isso aí nesse caso, ele não pode nem não é diferente do Azatru pro Forn City. Não tem essa diferença porque ambos são pro inverno, né? Então não tem um conceito, não, é diferente. É diferente para outra pessoa ter uma compreensão assim, não, o IOL é realmente no inverno, a celebração do inverno, os povos antigos eram no inverno, só que lógico, por isso muito conceito é um pouco deturpado, por exemplo, que foi modificado as datas, assim, é, os caras lá faziam na época do inverno o IOL. Pra gente, quando estão fazendo no IOL no inverno lá, pra gente aqui é verão. Ah, então eu tenho que fazer no verão? Não. Tá fazendo para onde você está morando, não para onde os povos lá nórdicos moravam. Não tem sentido. Não tem sentido você, nossa, eu vou pedir agora proteção para esse inverno que está se iniciando. Lá em dezembro está fazendo isso. Tem sentido? Não tem, porque não está entrando no inverno. Tá pedindo força para o inverno que você está entrando no verão. Você vai, a não ser que você vai. Amanhã eu estou indo viajar agora, em novembro, mas amanhã eu vou viajar lá para a Noruega. Então eu quero pedir aos deuses para me ajudar nesse inverno. Porque eu vou participar, eu vou estar no inverno lá, velho. Aí sim. Mas se eu for ficar aqui no Brasil, não tem sentido você fazer um IOL no verão. Não tem sentido você fazer uma celebração de inverno no verão. Isso eu acho que todo mundo entra nesse consenso, né? Porque não tem sentido. Não faz muito sentido você fazer igual fazer o Summer Bloat e no inverno. Também não tem sentido, né? A gente vai pedir sempre os solstícios das estações do ano, aí a gente pede para isso, né? Igual a gente fala, vamos fazer um bloat de primavera no inverno, no verão, no outono. Não tem sentido. Então, isso a gente segue pela natureza, pelos solstícios, pelas energias da natureza. Agora, os demais sim, os demais são feitos conforme cada kindred quiser. Tem kindred que faz bloats a SCAD, por exemplo, se o cara estiver lá no inverno. Eu não tenho sentido de fazer um bloat para SCAD, porque né, igual eu falei. Então, os caras fazem. Então, essas celebrações no intervalo dos solstícios aí, você faz qual você quiser, qual for bom para você, e isso dentro do meu conceito, tá, gente? Faz ou não também, certo? Se não quiser fazer nenhum, só faz os dos solstícios. Diferente. E aí, Rodrigo? Rodrigo? Que você falou, muito massa. Então, a parte prática seria Rodrigo? melhorar a parte também, uma bênção. O Pedro, o Pedro perguntou se todo bloat tem oferenda. Isso é uma coisa que a gente falou na reunião passada, tá? No vídeo lá no YouTube, falamos sobre bloat, nós falamos sobre isso, explicamos mais detalhados, certo? Oferenda depende do que você entende por oferenda, certo? Depende também do conceito. O Azatru faz de uma forma, o Fornicirdo faz de outra. O conceito de oferenda, o conceito de sacrifício é diferente, mas lá não tem como eu entrar a fundo nisso, porque é extenso e a gente já falou na reunião passada. Rodrigo? Não estamos Oi, ouvindo. tudo bem? Bom? Agora você está ouvindo.
E aí, chegou agora, que você entende sobre celebrações e ciclos aí, né? Celebrações em geral e os ciclos. Calma aí que deu uma falhadinha aqui. É que a minha internet está meio ruim hoje. O que que eu entendo? Sobre as celebrações e os ciclos da natureza. Ah, tá, entendi. Olha, eu entendo que as celebrações, juntamente com os ciclos, são algo que realmente são de muita valia, porque eles marcam o término de algo e o início de outro. Realmente como é que eu posso dizer? Algo necessário, algo que realmente tem que acontecer, porque senão fica aquela coisa empacada e vai prejudicar, porque prejudica todo um ecossistema, e se for levar pelo lado da fé, também prejudica muitas coisas, porque o que acontece? Vamos falar do solstício de verão. Acontece o solstício de verão, belezinha, só que se ficar só no solstício de verão, como que a pessoa vai evoluir, sendo que ela não vai passar pelo inverno, ela não vai ter as suas atribulações para conseguir crescer, para que lá na frente ela fala, poxa, olha, tudo aquilo que eu passei valeu a pena pela pessoa que eu me tornei hoje, ou pelas coisas que ela deixou de fazer para ficar mais centrada e conseguir alcançar aquele objetivo, aquele alvo que ela ou ele tanto almeja. Eu, pelo menos, eu vejo por esse ângulo, pela fé e tanto pela natureza em si, teoricamente falando. Sim, sim, basicamente. Eduardo? Eu tô aqui. Estão me escutando? Estou escutando. Porque eu tô com muitas falhas aqui. Eita. Bem, essa questão dos ciclos, né? Isso aí é fundamental a gente entender que se começou, tem que terminar. Eu tenho esse sério problema de ser um procrastinador nato. Entendeu? Difícil eu terminar algumas coisas, mas isso aí a gente tem que quebrar isso aí. Se você começa, principalmente porque a roda do tempo a gente não para. Não para a roda do tempo, ela está aí, ela continua andando. Então a gente tem que realmente fazer as coisas, fazer os ciclos de início, meio e fim, entendeu? Abrir e fechar. E como ele falou aí, você tem que também se conectar às questões da sua realidade. Tipo, você vai para uma região, tipo, como é que eu vou dizer? Quem está falando aqui de bolsas de ciclo anuais. Para gente, para quem mora numa região mais no norte, mais perto da linha do Equador, lá só tem duas épocas do ano, né? As estações da chuva e estações sem chuvas, que também chove. Então, tipo, ele tem que fazer as conexões com as coisas que eles têm lá. Mas tem os pontos, tem as datas marcantes, os pontos de marcação. Quem está numa região, como eu te falei, aqui mesmo, eu tiro por mim, aqui no estado do Rio, eu aqui em Petrópolis consigo ter inverno e fazer as marcações para o inverno. Quem está lá embaixo, cara, na Baixada e afins, é calor, mais calor, mais calor. Mas, de qualquer maneira, tem as divisões de época. Então, você tem que fazer os ciclos, seguir as rodas e fazer as marcações, né? Não tem para onde correr. O colega também, outro aí, perguntou, né, falando que só fala do ciclo da natureza, não fala dos deuses, e você falou bem claro, no mito da criação, é claro, a natureza e os deuses são uma coisa só, foi tudo criado lá. Nasceu, assim, então quando você, a partir do momento que você vai trabalhar isso, quando eu falo que é uma coisa só, é tudo mesmo o princípio de criacional, divino ali. Veio tudo do mesmo caldeirão, tudo foi criado nesse princípio. E a partir daí, óbvio, uns foram surgindo depois, algumas coisas foram acontecendo mais posteriori, mas todos são conectados no mesmo princípio. Então, como você mesmo disse aí, vou fazer uma viagem para algum lugar, eu quero que lá me aconteça isso, ou vou deixar para comemorar já lá, naquele clima de lá, entendeu? Você faz, como eu te falei, eu pelo menos faço meus ritos só nas datas certas, em relação ao ciclo do ano. Mas às vezes me dá vontade, eu sei que eu tenho que fazer, eu faço um bloco todinho. E como eu sou a banda do eu sozinho, entendeu? Como eu sempre digo aqui, né? Realmente sou o andarilho, tô sozinho, faço aqui em casa, entendeu? Minha esposa participa,
eu não posso reclamar, porque ela não segue a fé, mas está ali comigo juntão. Tem momentos que ela sabe mais, ela acompanha certinho, pesquisa as coisas, né? Ah, vou precisar de alguma coisa. Quando eu vejo ela, loja tal, vai lá e compra. Porque quem está devendo para os seus deuses é você. Eu não estou devendo nada para ele, não. Se vira. Então, tipo, a gente participa a essa conectividade. E acontece dessa forma. Então, para quem está ingressando no momento na fé, está acompanhando, está tentando entender como essas coisas são, primeiro passo que você tem que fazer é realmente um passo devocional. Se você não começar a querer enxergar nas coisas, como a gente fala, enxergar que no momento tem dia que entendeu? Que você vai pegar, vai ver uma tempestade, você parar de ver uma tempestade e começar a ver Thor, entendeu? Você começou a entrar no ritmo, Sim. entendeu? Quando você parar de chegar e falar, um outro exemplo, assim, voltando ao próprio Thor, mas mais para a galera da agricultura que está ligada a isso. Ah, não está chovendo, queria que chovesse para melhorar meu cultivo. Cara, para muita gente não liga, ninguém só lembra do Thor da Marvel que vai lá dar porrada, mas Thor é o deus da agricultura, porque é ele que controla o tempo. Se você quer cultivar, você tem que ser devocional a ele. Por isso que ele virou o mais pop, porque 90% da população era camponesa, cara, dependia da terra. Se a terra não dessas coisas, não andava. Agora, mas é isso que você falou. Para a população que mora no campo, quem mora no litoral, Niord, Ram, já começa a entrar no esquema. Porque Sabe o que é pior? a galera que tem que sair para pescar, Olha tal, só. os desbravadores tinham que cultuar Ram. E Ram é uma deusa que não é legal, né, cara? Legal. Não, a gente fala que é legal porque ele não quer entrar na água e tomar um puxão no pé. Mas, tipo assim, é legal. Mas a gente sabe que ela cobra caro o preço dela. Entendeu? Ela cobra caro. Então, tipo, você tem que estar com essa ligação. Com o tempo, você vai crescendo em cima disso. Então, se você não começar realmente, como a Helga falou mais cedo, se você não parar, não ler pelo menos uma coisinha, identificar quem são os deuses, saber quem é quem, ver aonde você vai encontrar nas respostas da natureza, você não vai ter como falar, faça isso. Aí vai ser receita de bolo, cara. A gente vai ser mais do mesmo. Entendeu? Muitos lugares, a maioria das pessoas que estão adentrando ao paganismo são pessoas que questionam por que tem que fazer isso. Aí tu chega e fala, não, toma aqui essa receitinha, segue, tá? Aqui tá tudo, e faça. Não, primeiro você se sintoniza. Vai lá, vivencia, mas eu não conheço nada, vou vivenciar. Pô, cara, como a gente falou aí, tá no grupo, entra lá no grupo, vai lá, tem um drive, baixa lá, pega lá um PDF, começa a ler, começa a saber quem é quem, entendeu? Sai dessa coisa aí do pop, né? Que tem muita coisa pop, sai do mundo das séries, começa a ver realmente o que está acontecendo, quem é quem. Quando as pessoas começam a abrir a mente para isso aí, entendeu? No sentido realmente de entender como a coisa funciona, aí você começa a ver. Aí você vai começar a sentir uma mudança de tempo, vai saber o que está acontecendo, entendeu? Você vai começar a ter uns insights, aí do nada alguém chega na rua e te fala, que já puxa assunto. Pô, eu mesmo já passei por uma situação dessa. Eu fui puxar eu estava num momento que eu não sabia, na hora estava meio desorientado, do nada apareceu um coroa assim, meio estranho, falou, você queria um sinal, você queria fazer isso aqui, né, meu filho? Apontou um negócio lá que eu não estava vendo na hora. Não vou entrar aqui em detalhes como foi a história, mas aí, tipo assim, é o que é? É você entrando em sintonia com os deuses. Se foi um enviado de Odin, se foi o próprio, não sei, só sei que, tipo assim, você olhava a figura do cara, era assim uma figura que, tipo assim, de um coroa mesmo, entendeu? E, tipo, olhei na loja depois para um lado para o outro, não vi mais ninguém. Mas naquele momento veio. Entendeu? E cada um vai enxergar da sua forma. Então, tipo, as pessoas têm que começar a realmente vivenciar, entender quem é quem, entendeu? E parar de, como eu falei assim, eu brinquei, e parar de querer ver só o principal para você entender o ciclo da natureza. A natureza é bem sábia. Não tem bom nem mal.
tem o que é necessário. Então você vai ver aí que vai ter chuvas, provocaram problemas, mas era necessário, chuva é necessário. Vai ter sol, o sol está esturricando, tá, mas foi alguma coisa falha, mas é necessário. Então a gente precisa entender que as coisas são necessárias. Então não existe bem e mal, para parar de demonizar alguns deuses, principalmente Loki. Tem dia que eu estou trabalhado no Loki, no sarcasmo, para sair ironizando as pessoas, entendeu? Mas para ver se dá um sacode nelas e elas acordam para a vida, entendeu? Porque é necessário, então não existe bom e mal. Bom e mal é criação cristã, que está lá, bem polarizado. Entre a gente não tem muito disso, cara. Como eu te falei, tirando algumas situações, mas você vê como eu falei, exemplo de rã. Eu não vou falar mal de rã, eu não quero que ela puxe meu pé quando estiver na praia. Mas a gente sabe que o preço de rã é bem carinho. Quem que tiver a fim de pagar, vai lá e paga. É maravilhoso. Entendeu? Mas você tem que respeitar. Eu tenho... Oi, gente, eu voltei. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um pequeno altar para Arão aqui em casa. E assim, eu sou mineira, né? Então é muito difícil ir na praia, né? E o mineiro, quando ele vai na praia, meu filho, você fica olhando aquele troço grande, bonito, daquele jeito. Fico pensando, meu Deus do céu, será que esse tubarão é de verdade? Nunca vi tubarão, você não faz milanesa não, parece né? mesmo? Será que parece tubarão mesmo ou será que você não faz milanesa não, né, Camila? Oi? Olá, tudo bom, gente? Eu fico sentada na praia, eu chego na praia às 5 horas da manhã, que é porque o mineiro acorda cedo, né? Aí nós chegamos na praia às 5 horas da manhã, cedo, tomo café com leite, comendo pão de queijo. Os mineiros... Tô brincando. Os mineiros que eu conheço, quando vão na praia, eles ficam fazendo milanesa, né? Que é molhar na água, volta, rola na areia e fica cheio de areia o dia inteiro, né? Igual bife milanesa. Então, eu não pareço mineira na praia e, na verdade, assim, eu só converso como mineira entre mineiros. Fora disso, a minha fala é treinada para as pessoas entenderem o que eu falo, né? Então quando eu fui a primeira vez que eu fui na praia, eu senti tinha algo muito profundo de ser feito na minha vida ali. E aí, a primeira vez que eu fui na praia, eu fui com um colega meu. Aí eu cheguei, né, saudei os deuses e tal, entrei, eu já tinha tido alguns sonhos, assim, e na hora que eu já entrei, mergulhei, comecei a nadar e tal, e ele virou e falou assim, cara, mas você sabe nadar? Eu falei, cara, eu não sei, eu acho que eu sei. Não sei, eu acho que eu sei nadar em piscina, mas não é a primeira vez que eu venho na praia. E aí eu sentei assim, eu senti uma vontade muito grande de ter essa conexão, sabe? E todas as vezes que eu vou na praia, assim, eu me sinto puxada mesmo. O meu marido, a última vez, falou assim comigo, você não pode te deixar muito tempo não, né? Que você vai acompanhando, né? Você vai ouvir no canto da sereia e vai acompanhando. Um dia você tá lá no meio, morto. Mas eu realmente gosto bastante. Tá ouvindo agora? Tá. Eu falei, a gente faz algumas celebrações, tipo, a gente tá longe, a gente tá aí a 500 quilômetros mais da praia, então a gente tá longe da praia, né, a gente, o Crivizul. Nós temos alguns blows que nós fazemos durante o ano, fora os solstícios, os 4 blows oficiais são os solstícios, né, nós fazemos alguns blows no meio também, coisa do tipo. Eu morro de vontade de fazer um blow de Niord. Eu tenho até uma receita que é chamada peixe de Niord, sabe? Uma receita, fazer uma crosta de sal em volta do peixe, um negócio todo da hora, para fazer algo para fazer num bloat de Niord, e eu nunca consegui fazer um bloat para Niord, gente. Nossa, isso me dá não faz sentido eu fazer um bloat para Niord aqui, longe do mar, não tem sentido. Sabe o que isso me lembra? Então, mas é muito complicado. E eu vou te dar uma ideia, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra muito o pessoal do CAL falando, se você não mora na costa, você não consegue fazer um blote para Niord. Eu falei, cara, o mineiro tá fudido. O mineiro só vai poder fazer um blote para Niord quando ele estiver em Guarapari, gente. Vocês não estão entendendo. Mas, sei lá, eu só um conceito, assim, eu queria fazer, eu posso fazer um blote para Niord, mas eu quero fazer um blote, ali isso é um conceito, né? Lá na água salgada, sabe? Fazer um bloat, ele pegar água salgada e fazer o negócio, sabe? Eu sinto essa vontade, sabe?
de fazer um bloat aniord na praia, realmente beirando o mar mesmo. Isso é um conceito. Claro que eu posso fazer aqui, mas para mim não tem muito sentido, sabe? Isso meu, sabe? Isso é um conceito meu, não é verdade. Conceito meu, eu quero, quando eu for fazer um bloat por exemplo, para SCAD, eu quero fazer um bloat para SCAD lá com um punhadinho de neve na mão, sabe? Eu tenho esse conceito comigo, sabe? Eu quero estar com esse negócio palpável para poder fazer um bloat a determinada. No caso, assim, se eu for fazer aqui na minha cidade, no caso, então eu nunca vou conseguir fazer, porque Muriaé o ano inteiro só tem 2 estações. A estação é inverno e inferno, é verão e inverno, só tem as 2 estações. Nosso inverno aqui é menos 30 graus, nosso verão 43. Então, assim, falando sério agora, bom, eu não sei qual que é o assunto, mas eu senti uma conexão muito grande. Os ciclos e celebrações, né? Ele falou então, que os ciclos são os quatro ciclos, né? Assim, se assim posso dizer, da natureza, o conceito primavera, verão, outono e inverno seriam os 4 ciclos, seriam os ciclos da natureza. E entre os ciclos, entre esses bloats que seriam, eu falei, entre as oficiais aí, entre aspas, que são os bloats imutáveis aí, que são primavera na primavera, verão no verão, enfim, né? São os bloats imutáveis, no caso, tirando esses que são ciclos, tirando eles, algumas pessoas fazem ou não bloats ou celebrações nos intervalos, sabe? Pode fazer, a pessoa pode fazer 12 bloats por ano, se ela quiser fazer ou não. Nós, do Krigzub, nós somos Farmseeker. Porém, nós fazemos os 4 Aí achou maneiro, que, tipo assim. Só que nós temos tá junto, né? Celebrações, voltando aqui, sabe? Nós temos uma por mês. Celebrações que nós podemos ou não fazer. Por exemplo, esse mês tinha um bloat a Handel, por exemplo, lá no nosso calendário do Krigzub. Só que não é um bloat oficial, então é uma celebração. Nós fazemos ou não, isso é um conceito nosso, tá? Então, por exemplo, esse mês a gente tinha a Handel. Não fizemos. Por quê? Porque a gente está mexendo aqui no espaço do Kindle, a gente tem uma prioridade de mexer no espaço, não vai gastar uma grana com um banquete, a gente vai usar essa grana para mexer aqui no espaço para receber todo mundo em dezembro. Então a gente tem essa prioridade. Então, nós fazemos ou não essas celebrações, né? Bom, sobre as celebrações, historicamente falando, e depois adaptando isso aqui para a nossa realidade, né? Porque eu gosto muito disso, sabe? De adaptar para a nossa realidade, né? Eu sigo a Roda Sul. Eu não acredito muito numa roda, né? Porque eu acho roda muito wicano, mas assim, wicano não é algo ruim, mas é um pouco diferente, né? Eu celebro pelo sul, porque para mim não tem lógica celebrar um Yol, por exemplo, num calor de 40 graus. Sim, exatamente. E assim, eu vejo de uma forma muito... que o paganismo ele se adapta muito à terra, porque eu entendo o seguinte. Aqui onde eu moro, lembra um pouquinho o norte, porque no norte eles não tinham as 4 estações muito, muito definidas, né? Eles tinham o calor, né? O verão que durava aí uns 3, 4 meses, e tinham o inverno, e a parte mais rigorosa do inverno. Então não tinha muito essa separação de um clima temperado, de um outono muito bem definido, de uma primavera muito bem definida. Em algumas regiões tinha, por exemplo, na Suécia, o clima não é... No sul da Suécia, por exemplo, né, na região de Skåne ali, o clima não é igual, por exemplo, no norte da Noruega. No norte da Noruega, a gente tem ali invernos muito mais rigorosos, que duram muito mais tempo, né? Então, assim, na própria Escandinávia, existiam diferenças de épocas das celebrações e por região também. Por exemplo, o Dísablot era realizado num local e o Alvarblot era realizado em outro local. Não eram realizados no mesmo país, né? Se não me engano, o Dísablot era realizado na Dinamarca, enquanto o Alvarblot era realizado na Suécia e o Hausblot era realizado na Noruega, e todos eram blotar relacionados à ancestralidade, de certa forma, né? E tem a questão também de épocas, né? Porque a gente está falando aí de 1000 anos de história, né? De um pré-cristianismo de 1000 anos depois de Cristo,
a gente tem um período de migração e de venda por volta do ano de 500, onde as coisas começam a mudar. A gente tem um inverno muito rigoroso no ano de 500 depois de Cristo, que foi uma das coisas que fizeram com que os nórdicos começassem as incursões e acabou dando origem à era viking, né? O clima era muito assim. Então, assim, quando você sente um clima muito, muito, muito extremo, você agradece aos deuses quando passa aquele inverno terrível que mata as pessoas que você ama, que mata os animais que te alimentam. E aqui, assim, a gente não tem mais tanto problema assim com o clima de... Aqui na nossa região, a gente não tem problema com o clima de pessoas que morrem de calor, que morrem de frio, né? A gente come as frutas o ano todo, a gente não tem esse negócio de esperar chegar a época da manga para comer uma manga. Então, eu acredito que a roda seja algo muito mais espiritual para a gente do que físico, que seja algo muito mais de tirar as alegorias, de celebrar a divindade em nós, o nosso grupo, com os nossos colegas ou com a nossa família, do que diretamente ligado a uma data específica. Por exemplo, não, esse bloco tem que ser no dia 31 de outubro. Não, pode ser um período de tempo, né, onde todo mundo consegue se sentar, onde todo mundo consegue se reunir, celebrar os deuses, beber com a família. E eu acredito muito numa roda do kindred, que cada kindred de cada região construa sua própria roda e entenda o clima, as necessidades e as crenças daquele grupo, sabe? Eu não consigo acreditar num ciclo de celebrações que seja engessado e obrigatório. Não, a gente é obrigado a celebrar isso. Foi exatamente o que eu falei. Eu falei um pouco antes de você entrar, eu falei assim, nós do Kriegsruhe, nós fazemos algumas celebrações que para nós faz sentido. Não que seja a forma, por exemplo, igual os deuses aqui atrás. Nós selecionamos 9 deuses. Não é porque a gente celebra só esses deuses. Não. É que a gente acredita em todos também. Porém, para nós aqui, na nossa opinião, no nosso conceito, faz mais sentido ter esses deuses. Por exemplo, eu não tenho a SCAD aqui, porque para nós não faz sentido, porque eu não tenho um inverno rigoroso que eu vou pedir algo para SCAD. Então, para nós aqui não faz muito sentido. Só que é o nosso. Por exemplo, aqui pode ser que o cara tenha 200 quilômetros daqui, só o cara tem um kindred, que os deuses deles sejam totalmente diferentes, porque para eles faz sentido. Automaticamente, os lotes que eu estiver fazendo, para nós faz sentido. Da mesma forma que para o outro, tipo, tá lá no Rio Grande do Sul, para ele outros lotes faz mais sentido ele ter, né? Isso acho que é exatamente o que a Raela falou. Ninguém pode ficar engessado. Nossa fé não pode ser engessada, sabe? Não pode ter uma pessoa que fala assim, não, os lotes são esses daqui. Você olha na internet, aí tem 300 calendários, mas tem um monte, mas tem uma pancada de calendário por aí. Só que são calendários que as pessoas faziam de acordo com as ideias delas, a forma que eles faziam. Não que todo mundo tem que fazer dessa forma. Pode pegar, às vezes, um calendário lá, e dentro daquele calendário você ir moldando as celebrações que você faz, né? Ou você solitário ou você kindred, né? Você vai se moldando, você faz o seu próprio calendário. O Kriegsruhe, nós temos um calendário que é o nosso. É o nosso, o que nós seguimos. Eu vou mandar até no grupo lá depois, mas não que todo mundo tem que seguir, porque ele não é verdade. É a nossa verdade, né? O que pra gente é bom. Então, as pessoas que... Deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa te atrapalhar aí. É porque, assim, tem gente que usa, né, o conceito do blot e da celebração como coisas ou estritamente sazonais, né, na parte de celebrar naqueles momentos do ano, né, como meio que uma obrigação, e tem aquelas pessoas que usam o conceito de celebração e blot como simplesmente um ritual, porque está, né, no feeling de fazer, quer fazer, ou precisa fazer. Então, pelo que você está falando aí, vocês têm a agenda, né, preparada aí do Kindred, para as celebrações desses momentos das estações do ano, né, o solstício e o equinócio, e mais os bloods que vocês, né, como Kindred, né, que aí a gente tem que lembrar que é
uma instituição, né? Então tem regras ali, os membros têm que estar adequados a esse grupo, né? Senão não tem necessidade de ser kindred. Mas essas celebrações à parte são de comum acordo entre vocês aí, não é Exatamente. isso? Isso, exatamente, exatamente. O calendário, quando a gente fez o calendário, nós sentamos todos do Kindred. E aí, gente, vamos lá, tal dia, tal período, tal mês, o que a gente pode fazer? Tal mês é legal fazer. O que você acha? A gente chegou num comum acordo dessas celebrações sazonais aí. Nós chegamos num acordo do Kindred. Se o dia de amanhã entrar mais 3 membros do Kindred, provavelmente nós vamos sentar um dia, todo mundo do Kindred, e falar, gente, e aí? Vamos manter o calendário assim? Alguém tem uma ideia? Mas também a gente não fica engessado. Por exemplo, esse mês aqui, para minha empresa, a empresa chama CIF. CIF da deusa CIF. CIF não está entre os nossos deuses aqui que nós geralmente celebramos. Nós não temos um bloat a CIF. Porém, eu fiz uma promessa para mim, quando eu comecei a empresa agora, que quando minha empresa realmente estivesse realmente se pagando, realmente rodando legal, que eu ia fazer um bloat a CIF aqui no Kindle, certo? Por quê? Porque a gente, ou seja, é algo que é excepcional. Pegar um mês, esse mês tem exemplo, o que a gente ia fazer? Esse mês a gente ia fazer um bloat, sei lá, aos Aesir, aos Vanir, que seja. Aos Vanir. Só que eu queria fazer o bloat a Sif. Ou a gente faz os dois, ou a gente não faz dos Vanir, faz só o de Sif, sabe? A gente não fica engessado a isso também. É realmente o que é bom pro Kindred em si. Então, chegar algum membro, cara, eu queria fazer um bloat sobre tal coisa, sabe que dá? O que você acha? Cara, vamos fazer, vamos. É legal todo mundo, igual falou, é um comum acordo, todo mundo ajudar os seus irmãos, né? Todo mundo fazer esse bloat assim. Agora deixa eu fazer uma provocação aqui para vocês aí do Kindred e para os demais. Vocês acham que as celebrações, né, dos solstícios e o equinócio são os mínimos necessários para uma prática, ou vocês acham que não tem mínimo e faz o que der na telha? Como pagão, como praticante, né, de uma religiosidade antiga, que tem já alguns pilares, né, vamos dizer assim, que são bem difíceis de flexibilizar, como a gente falou nas outras reuniões. Vocês acham que há um limite mínimo aceitável ou tudo pode? Eu vou falar porque eu tô com o neném. Pode falar? Porque eu vou sair daqui a pouquinho. Pode falar. Toda hora eu falo. Vou falar porque eu tô com o neném. Mentira, toda hora eu falo. Mas eu vou falar porque eu tô com o neném, sim. Agora, eu acho que o mínimo para uma prática pagã é devoção e dedicação aos deuses. Não é todo mundo que tem condições de fazer um bloat, não é todo mundo que tem um kindred, não é todo mundo que consegue se organizar. Mas eu acredito que a devoção diária aos deuses, né? O relacionamento diário, o amor e a dedicação aos deuses, o respeito profundo aos ancestrais e, acima de tudo, respeito à terra, são os 3 pilares. Então, eu penso o seguinte, não adianta a pessoa fazer um blote maravilhoso de verão se a pessoa faz esse blote na praia e deixa um monte de garrafa de cerveja ali. Não adianta a pessoa fazer um blote lindíssimo na cachoeira, deixar um monte de binga de cigarro ali, deixar o lixo todo ali. A pessoa faz um monte de merda. Não adianta você falar que você é pagão e não apoiar a causa indígena. Não adianta você falar que é pagão e ficar defendendo político que é a favor de mineradora, que é a favor de trabalho escravo, que é a favor de tudo aquilo que o paganismo não concorda. Então, eu entendo que o paganismo não é celebração, a celebração é a nossa vida. O mundo inteiro é meu Deus, a natureza inteira é meu templo. Eu acho muito mais importante o seu culto diário, o seu proceder diário, sendo leal no seu trabalho com o outro, você está honrando a ti, não puxa o tapete do outro, honra a sua fala, o seu compromisso, né? Seja esperto, seja sagaz, você está honrando Odin, seja um trickster de vez em quando, seja sagaz, tenha, assim, perspicácia no que você fala, seja amoroso, você está honrando a Frigg, né? Cuida da sua casa, cuida dos seus, ame a si mesmo, você está honrando a Freya.
Seja feliz, se alegre. Você não precisa ser produtivo 24 horas por dia, não. Você tem todo o direito de sentar, pôr as duas pernas para cima e não fazer porra nenhuma, se você quiser, ao final de semana. E você vai estar aproveitando a sua porção ali. Então, eu entendo que o mínimo para você ser pagão é você compreender que os pilares do paganismo é a dedicação aos deuses, a honra aos ancestrais e o respeito à natureza. E isso não é 4 vezes no ano num blote. Isso é a sua vida toda. Sim. Rafa, E não devolve a carteirinha de pagão, né? Devolve. Rafa, eu vou responder a sua provocação. Agora eu vou fazer uma provocação. Não pagou o dízimo, devolve a sua carteirinha. Rafa, respondendo a sua provocação, vou te fazer uma. A briga. Você perguntou se fazer essa celebração, como a gente consegue, se é o mínimo para ser pagão. Aí eu te pergunto, eu respondo com uma pergunta. O mínimo para você ser um pagão é você pensar nos deuses só nas celebrações ou todos os dias? Certo? Por que eu falo isso? Porque eu acho, na minha opinião, é o seguinte: se eu for fazer as celebrações, só as 4, vamos supor, oficiais aí, só as 4 básicas, e não fazer mais nenhuma durante o ano, ou se eu fizer as 12, 15, 20 celebrações durante o ano, isso me faz. Eu já estou fazendo. Qual que eu estou fazendo, o mínimo ou o máximo? Isso não indifere, porque você tem que acordar pensando nos deuses e dormir pensando nos deuses. Isso é ser pagão. Certo? Isso é o mínimo que você faz. O mínimo é você. Os deuses são as energias. Você está vivo por causa das energias. Então, o mínimo que você tem é você pensar nos deuses todos os dias. Não só em dia de celebração, não só em dia de reunião. Eu sempre falo isso aqui no Kennedy. Você não adianta nada você fazer um bloat lindo, ter um negócio top e só lembrar dos deuses em dia de bloat. Isso não é o mínimo. Você não está fazendo o mínimo. Você faz 20 bloats, só que você só lembra dos deuses em dia de bloat. Então, tem Deus que eu não lembro que existe. Assim, a minha deusa de culto, né, a deusa que eu tenho conexão maior é Freia. Então, eu tenho um altar, né? Eu tenho o altar na minha sala, eu tenho o altar de pedra que eu estou construindo na área do quintal aqui da minha casa. Frigg também é uma deusa muito próxima, né? Porque eu sou mãe, sou dona de casa, sou senhora das chaves. Então, são as duas deusas que eu tenho um culto mais profundo. E Odin? Gente, vou ser sincera, eu não lembro de Ulur, eu não lembro de Brage. É raríssimo eu lembrar. Eu saúdo, mas se eu dizer assim, eu já fiz um bloco para essa divindade. Não, mas eu saúdo como uma força divina incitadora, como uma força de ordem na minha vida. Eu saúdo, eu respeito, eu honro, mas a minha conexão maior é com essas deusas. E essa conexão, sim, essa conexão é diária. É como se fosse algo muito. Eu acho que a gente que é pagão, a gente tem isso como se fosse muito natural para a gente, né? Lembrar, assim, dos deuses que a gente tem mais contato durante o dia, né? Pois é, foi o que eu comentei até mais cedo, antes do Rafa e você entrar. Para as pessoas que querem saber quem cultuar, qual bloat que tem que fazer, qual Deus tem que entrar. Antes de mais nada, você tem que se sintonizar com as divindades. Você tem que começar a enxergar as divindades. É olhar para uma tempestade e ver Thor, não ver só raios e trovões num fenômeno atmosférico. Entendeu? É você agir com retidão, ser honesto e sentir tira ali do seu lado, fazendo você ser uma pessoa idônea. Entendeu? Como você falou, você ter sagacidade e saber que aquilo ali é um toque de Odin. Ao mesmo tempo, você já pegar uma peça no teu amigo para poder ficar legal e saber que Loki estava ali presente. Então, é você realmente sentir os deuses perto de você, sentir aqueles que estão com você, que fazem o seu dia a dia, e a partir daí você vai criar os seus fluxos. Agora, se você só tiver isso, como a gente até falou no grupo uma vez, não lembro agora se foi no Illigrado ou se foi no Guilda, que as pessoas perguntaram, o que é ser pagão, tem ligação com a natureza? Eu falei, olha, ligação com a natureza é você separar teu lixo em casa reciclado, né? Ir na praia tirar uma foto, olha, estou em contato com a natureza, lá 20 quilos de entulho lá. Não, isso aí não é ser pagão. Ser pagão, mas eu moro num apartamento, não tenho muito o que fazer com a
a natureza? Tem. Separa seu lixo, economiza água. Entendeu? Faz as coisas mais corretas. Isso aí você já está fazendo já um contato com a natureza, sua micronatureza ali, seu microambiente. Então você tem que trabalhar em cima disso. A partir daí, começar a criar uma planta, já é alguma coisa. É uma coisa que eu A partir falo. daí você você vai criando essa conexão, essa energia, e você vai ver a necessidade de você fazer a sua roda, o seu calendário. Não tem que te impor, como eu falei, acho que não existe uma receita de bolo. Senão a gente vai ser mais do mesmo. Ó, dia tal, a gente comemora isso, dia tal, aí vamos pra quermesse da igreja, que é mais negócio. O calendário já tá pronto. A gente vai lá e fica na quermesse, ué. Real. Tipo, eu falei na reunião, antes de a gente gravar, pô, o cara falou assim, eu não tenho contato com a natureza. Pô, velho, você mora no apartamento, você tem um vasinho de planta, você não consegue, sei lá, não pisar num canteiro, você não consegue fazer um álcool de ervas, você pega, igual que a avó fazia, sabe, ó, pega umas ervas lá, compra um álcool, coloca numa garrafa, você tem um negocinho pra você sentir o cheiro da natureza, sabe? Você consegue utilizar a natureza de alguma forma. Existem tantas formas de você ter um contato com a natureza. Basta você querer, igual a gente falou antes de começar a reunião, eu estava aí a real falando sobre estudo. A pessoa fala, nossa, eu não tenho tempo de ler um PDF. Pô, velho, você não tem tempo porque você não quer. Tudo bem, todo mundo vai no banheiro todo dia, ou 10 minutos. Cara, imagina, olha só, assim, não reclamando, mas sendo grato pela minha vida. Eu tenho 2 filhos, o mais novo tem 2 meses, tenho marido, tenho um enteado que vem para cá de vez em quando, 2 gatos, uma horta. Tem 4 turmas, né, de magia nórdica, cada uma com uma quantidade assim interessante de pessoas. Tem a guilda, que eu movimento praticamente todos os dias. Tem meu trabalho, né, eu sou perita forense, então eu atendo o fórum da minha cidade, atendo parte dos fóruns do Rio, atendo advogados aqui. Tenho consultoria também que eu presto para empresas daqui, e eu não parei no meu resguardo, então eu estou trabalhando no resguardo também, porque eu sou autônomo, não posso parar o trabalho. E sou dona de casa, lavo, passo, cozinho, e tenho que manter a grande gostosa que eu sou, então tenho que manter o cabelo bonito, unha arrumada, né? Tem que manter a cintura fina, perna depilada, né? Então, assim, porque é freia, né? A gente faz. E sou muito grata por tudo isso da minha vida. Eu não reclamo de nada. Eu sou muito grata. Antes eu reclamava muito, sabe? Mas eu não reclamo, não. Eu sou muito grata porque muitas pessoas gostariam de ter filhos saudáveis, muitas mulheres gostariam de poder cuidar de uma casa, muitas pessoas, né, gostariam de ser felizes no relacionamento, de ter um trabalho. Eu tenho 3. Então eu tenho que ser muito grata. É cansativo? Mas é cansativo para todo mundo. Ninguém está aqui passeando, né? A gente está aqui para poder viver e aproveitar e ver o lado bom de tudo. Então, eu acho que tempo a pessoa faz. A gente cria. Às vezes eu estou fazendo comida, cuidando do neném e respondendo o pessoal na guilda. Às vezes eu estou fazendo comida, respondendo alguém na guilda, com o neném no colo, meu marido chega, eu estou respondendo para ele. E a gente vai levando, da forma que as coisas vão acontecendo, do jeito que dá, né? A gente vai se esforçando. E a minha mãe me perguntou, minha mãe é evangélica, né? E aí uma vez ela falou um negócio, ela falou, pede dinheiro para os seus deuses, então você não precisa. Eu falei, não, mãe, a gente não pede dinheiro para os deuses, a gente pede saúde e trabalho, sabedoria e força. E a gente pede para eles sentarem e verem o que a gente faz com o que eles dão para a gente. Muito fácil um dinheiro cair na minha conta, mas imagina só os feitos de conseguir conquistar as coisas, né? Gente, pode falar, porque senão só eu vou falar. Não vai ser reunião do Kingsville, vai ser reunião da Camila. Mas, Camila, concordo contigo plenamente. A grande questão é essa. A gente tem que vivenciar isso aí, tem que vivenciar o nosso dia a dia. E eu também tinha essa mania de reclamar muito. O dia, a rotina é massacrante, a rotina é maçante, destrói a gente, desanima, tá aí para dar chibatada nas costas.
a gente fica chateado. É aquela velha história, a gente não sabe o fardo de cada um, entendeu? Tem gente que às vezes é um sacrifício para tirar o pé da cama por motivo N, doença física, doença psicológica, psíquica, o que for, mas luta, levanta, vai, então a gente não sabe o sacrifício de cada, mas a gente tem que começar realmente a mudar esse vínculo do agradecer, e a ideia do Bloat, das coisas, é justamente isso, é agradecer, não é você só fazer para, como todo mundo falou aí, fazer para ser o bonitão, o gostosão dos deuses, não é isso, é fazer para mostrar uma forma de devoção e de respeito, né? É o mínimo que se espera, né? Não, é assim, é igual, realmente, voltando para o que a Helga falou que a só ela fala que assim, a ideia do Krivzuv, a nossa ideia de quando a gente montou, pensou em montar a reunião aí, foi realmente para não ser reunião do Krivzuv, ser uma reunião entre pagãos. Da mesma forma que, deixando até a propaganda aí, o Rafa está com o projeto aí, de fazer aquela união, aquele cadastro de todos os pagãos que tem no Brasil aí. Não é um projeto do Rafa, não. É um projeto dos pagãos, é uma união dos pagãos, certo? Então, é basicamente isso. O Krivzuv a gente está fazendo isso daí para os pagãos trocarem ideia, os pagãos falarem. É o Krivzuv que está organizando? Mas não é uma reunião do Krivzuv. Sabe, é legal pra caramba ter a Helga, que tem os projetos dela também, ter o Rafa, tipo, é legal ter pessoas, infelizmente o Andarilho, o Rodrigo Rodrigues, não tá hoje, mas seria legal ele também tá, sabe? Tipo, cada um de um projeto, sabe? O Eduardo é de lá também, ele é de ADM de lá também. Quem? O Andarilho está aqui também, está presente aí. Verdade, ele é do ADM do Andarilhos, tem um representante do Andarilhos, isso é legal. Trabalho aqui do caramba. Tipo, é legal pra caramba. Então, é uma reunião realmente nossa, para nós, de todo mundo, dos pagãos, não nossa do Krivzuv. Mas dentro do conceito de ciclos, celebrações, e o conceito aí de como é você fazer a celebração, se o mínimo, o máximo, como é aí, eu acho que fica, tipo, acho que todo mundo tem seu conceito, e eu acho que todo conceito é bem parecido. Eu acho que a gente preza muito pela nossa liberdade individual. Então, realmente, não tem como você falar assim que você é menos pagão ou mais pagão porque você celebra N quantidade de bloats ou nenhum, certo? Você não deixa de ser menos pagão. Igual eu falei em outras reuniões e torno a falar. Qual o altar que é maior? Tem uns totens gigantes de madeira dos deuses assim? Ou o cara tem lá no apartamento dele uma mesinha no canto do quarto dele com um altarzinho, uma impressão dos deuses impressa numa folha só, no sulfite? Qual altar que é maior? O altar maior é o que tem a fé maior. Às vezes o cara tem um puta de uns totens gigantes que ele tem dinheiro, só que a fé dele é pequena. Só que o cara lá tem aquele altarzinho dele ali, só que a fé dele é gigantesca. Então o altar daquele cara é muito maior. Sabe? Então não é porque o cara tem algo maior ou tem dinheiro. Você acha que a gente não queria ter uma vila, tipo a Vila Viking, por exemplo, para poder fazer uns bloats, trazendo a galera, tipo, a galera vem em dezembro, ó, cada um tem a sua casinha aí para ficar, a sua cabaninha. Pô, do cara, lógico que a gente queria. Só que a gente tem um espacinho que a gente consegue. Por isso nossa fé é menor? Jamais. Até porque é um pedaço da minha chácara, assim, tipo, metade da minha chácara é o Kindred. Separamos para isso, sabe? Tipo, não é o cara divulgar, o cara é milionário e o cara tem dinheiro para construir uma comunidade gigante. Só que o cara faz um altarzinho ali. Sim, então, o cara tem condição de fazer algo mais, sabe? Será que o cara está se dando o suficiente aos deuses? Será que a fé dele está grande o suficiente? Sabe, isso eu acho que é o conceito de fé. Eu acho que o cara, será que o cara está realmente dando o seu melhor? Ele tá sendo grato por tudo que os deuses proporcionam para ele? Será que ele está sendo grato o suficiente? Então, acho que indiferente se o cara vai fazer um bloat gigante ou não. Como eu falo, às vezes o conceito de sacrifício, às vezes em tempos antigos o cara dava uma vaca para ser sacrificada lá pro bloat. Porra, velho, uma vaca para os caras era muita coisa. É muito pra gente hoje? Porque uma vaca não é barato você manter ou você ter, sabe? Não é barato. Só que naquele tempo era escasso a comida. Então, uma vaca era muita coisa que eles estavam dando. Esse é o conceito de fé, é você realmente dar. O seu conceito de doação, o conceito do seu sacrifício, ele conta muito, sabe? Não que um seja maior do que o outro, mas acho que o conceito é o que você pode dar, o que você está se dando, né?
Tanto é que quando a gente, nas nossas consagrações aqui do Krivzuv, que está em outras reuniões aí, nós falamos o juramento, não seria um juramento, seria uma lealdade, né? O cara, ele jura lealdade ao Kindred, aos deuses, e no final ele fala uma frase muito interessante. Fala assim, que as minhas armas se voltem contra mim se eu manchar essa lealdade, esse juramento. Então não é ninguém que vai fazer nada para ele. Ele está jurando para ele mesmo, sabe? Por quê? Porque a fé é dele. Não é, eu falei, não é porque o cara está no Kindred que ele vai começar a ter fé. Não. A fé é dele. Então, assim, as armas dele se voltem contra ele. Ele mesmo se vê com ele e com os deuses aí. Então, esse é o conceito de fé, acho que, na minha opinião, aí, sobre tudo, né? Eu acho que não é porque a quantidade de bloods em si, mas a quantidade de fé que você tem. Eu tô falando, só eu falando também, né? Show de bola. Assim, deixa eu fazer outra pergunta provocativa aqui. Gosto, adoro o BO. Não. Qual a celebração, qual bloat, assim, mais diferente vocês já fizeram? E o que vocês acham do bloat levando outros tipos de vertentes para a celebração? Tipo celta, Wicca, druida, sei lá, outras vertentes que não a nórdica, que não só a nórdica, para um tipo de celebração como essa. O que vocês acham disso? Como assim? Deixa eu ver se eu entendi. Se você fala levar pessoas que seguem uma pessoa que é Wicca, trazer para fazer um bloat com a gente, ou nós fazemos um bloat levando em consideração as práticas wiccanas, por exemplo? Isso que eu não entendi. Por exemplo, algumas celebrações de algum momento específico do ano, ela acaba servindo para outros tipos de religiosidades, né? Outros tipos de vertentes. Vocês acham que é uma boa chamar praticantes de outras vertentes para fazer uma celebração, né? Vamos dizer assim, não um bloat específico para um deus específico, mas uma celebração de uma parte seja um solstício ou seja o equinócio, que estejam pessoas de várias vertentes? Eu acho assim, o conceito, Tipo um culto tá? ecumênico? Claro que é o conceito nosso, o conceito do Krivzuv, e do Herge, né? Em si é uma parte mais pessoal minha mesmo. Eu acho que sim. Por quê? Porque, por causa, igual eu falei, o nosso conceito do mito da criação. Nós vemos os deuses como forças da natureza, como energias da natureza, certo? Se nós acreditamos nisso, acredito que o Thor ele pode ser muito bem entendido para mim de uma forma, como para outra pessoa de outra crença, ele pode interpretar essa energia, que é a energia de Thor, essa energia, como outro nome, como outro mito de criação, certo? Essa ideia dele não é que está errada, não. Igual eu sempre brinco aí, que eu falei em outra reunião. Igual eu falar, se eu for explicar quem é o Deus Brag, eu sempre falei, igual eu falei para os meninos aí, eles vão dar risada de novo. O Deus Braga, para mim, eu sempre falo para os meninos que é o Deus carioca. Por que é o Deus carioca? Porque é um mito que eu criei, eu fiz uma historinha, porque para mim, o carioca, eu acho da hora pra caramba, porque eu acho que o carioca ele tem essa malemolência, cara, o cara se dá bem com todo mundo, o cara faz amizade com todo mundo, o cara é aquele cara, tipo, ele se dá bem, não interessa em qual estado que ele tá, o cara tá se dando bem ali, o cara tá no meio do rolê. E Braga é muito isso. Braga ele se dá bem com todos os deuses, em todos os 9 reinos. Ele se dá bem em tudo. O cara, ele chega, qualquer rodinha, o cara tá falando, sabe? Então, é errado eu falar que o Braga é o deus carioca? Não, não é. Porque é o conceito que eu consegui criar para explicar quem é o deus Braga. Então, se eu for explicar uma energia, Thor é assim, assim, assado. É uma energia, essa energia. Outra pessoa de outra crença, de outra fé, eles entendem essa mesma energia, só que com outro nome, com outra criação de mito por trás disso, mas para explicar a mesma energia. Ou
seja, só que para isso, por exemplo, vamos fazer um IOL. Não, hein? O Gabriel botou ali no chat, tipo comemorar Yule com um cristão comemorando Natal. Não, peraí. Não, até porque é diferente. Acho que não, aí eu acho que é demais já, né? É diferente, porque É demais. você não tá. Porque no Natal, assim, se for ver lá no Natal do cristianismo, eles não estão fazendo uma festa pro inverno. Eles estão fazendo uma festa para algo, para uma pessoa que nasceu determinada. É isso. Mas se eles estivessem fazendo o Natal, por exemplo, para comemorar o Natal, fosse comemorar o inverno, a chegada do inverno, aí sim, porque estariam ambos celebrando para a mesma situação, que é o inverno, que é aquele período de ciclo, só que com mitos diferentes, mas para a mesma ocasião. Agora, nesse caso, não. Mas, por exemplo, vou fazer um bloat, vou fazer um IOL. Mas o pessoal celta, ou sei lá, de outra crença aí, eles comemoram, eles entendem que, sei lá, eu não entendo, mas vamos lá, o cara entende lá que o inverno, a chegada do inverno é celebrada pelo Deus tal, de outra crença, não sei, Deus X. Deus X dele é a celebração no inverno. Então, se ele vier fazer com a intenção é a mesma, isso é o meu conceito, tá? A intenção que é o inverno, que é a chegada do inverno, é o mesmo conceito, só celebrado de forma diferente. Só que, claro, não vai ficar uma bagunça. O cara vai vir visitar a gente, vai vir fazer o Midsummer Blood. Alguém de outra crença, ele quer vir fazer o Midsummer Blood. Vai ser bem-vindo. Por quê? Porque desde que a pessoa venha, o homem ou a mulher, eles venham com a intenção de você fazer um bloat para o verão, para a chegada do verão, está com essa intenção, indiferente a forma que ele vai criar, qual o mito que ele acredita para chegar a esse mesmo conceito. Então, ele vai pedir para o deus Ra, por exemplo, que é do verão. Então, beleza. Então, ele vai estar aqui em nome do deus Ra, porque ele está em nome do deus Ra, que é o verão. A gente vai estar lá no Mitsuma Blood. Por quê? Porque Mitsuma Blood é no verão. É um mitos diferentes. Mitos diferentes para o mesmo conceito. Então, respondendo ao Rafa, eu acho que sim. Eu acho que pode ter pessoas de outra fé, desde que estejam com a mesma intenção. Isso dentro do conceito de energia, do mito da criação. Está dentro do mesmo, está focado no mesmo conceito, acho que pode. Eu sou ortodoxa. Geralmente nos blotar que eu faço aqui, né, sozinha, quando eu não estou no grupo, que eu faço aqui com a minha família, a gente inicia, né, com o início, né, do poema da Voluspa em nórdico antigo. A gente normalmente canta em nórdico antigo. Todas as formas que a gente faz dentro do blot é dedicado à divindade ali. Então, assim, se uma pessoa for convidada para um blot na minha casa, são os meus deuses que vão ser honrados nesse blot. Se eu for convidada a participar de uma celebração, de um solstício em qualquer fé, eu vou chegar lá e eu vou honrar o Deus daquela celebração. Agora, se for um rito animista, né, um rito específico para a natureza em si, eu não vejo problema. Eu acho até interessante que hajam trocas ali, né, na fogueira, bebendo, cada um fala da forma com que enxerga. Eu acho essa troca bonita, acho essa troca interessante, e acho, inclusive, que essa troca é muito boa, porque nós somos um povo forte se formos um povo unido. Lá fora, o pagão, ele é pagão, ele não é celta, ele não é candomblessista, ele não é alçatru, ele é pagão. Se você anda com uma Vegvisir no peito, vão te chamar de macumbeiro, de qualquer jeito. Não vão saber, mesmo que você nem seja magista, né? Porque ser pagão não quer dizer ser magista. Tem muitos pagãos que não são magistas, que seguem só a fé, né? Mas isso é algo que a gente precisa compreender, que lá fora nós somos vistos todos como se estivéssemos na mesma sacola, né? Então, assim, se eu for fazer um blot na minha casa, vai ser celebrando os meus deuses, vai ser algo muito voltado para essa sacralidade.
Mas se for fazer uma celebração que não seja sacrificial, né? E que seja uma celebração em outro local e tudo, é muito comum elementos da bruxaria, principalmente e da Umbanda, em ritos em ritos nórdicos aqui no Brasil, né? Não assim que eu diga que é misturado, mas porque alguns princípios são muito parecidos, né? Pelo amor à natureza, pelo culto à natureza, as ervas entram muito, esse contato, né, com as ervas é muito forte. Alguns cânticos, né, a gente tem falta de cânticos específicos para a nossa fé em português, para alguns ritos, então, assim, a gente acaba usando cânticos, por exemplo, wiccanos. Então, assim, assim, se eu for fazer cânticos, por exemplo, em nórdico antigo, ou cânticos da fé, eu vou ficar insuportável, porque já falam que eu sou insuportável, né? Se eu for apresentar o bloco com o pessoal e começar Jos Bidekatlar Helga King, eles vão falar, puta que pariu, essa nega agora tá um nojo. Não vou assistir porra nenhuma mais dela, não. Então... Mas eu acho legal, eu acho que a gente acaba galgando espaços interessantes, sabe? Eu acho que a gente acaba, quando a gente se abre, né, para ouvir a fé do outro, a gente acaba galgando espaços interessantes. Acho que é muito válido, realmente. Eu acho que esse negócio de você se colocar um tapa ali do lado, igual o cavalo de charrete ali, ó, é os termos do interior. Aquele cavalo de charrete tem um tapa no lado do rosto aí, é muito errado. Você, não, eu acredito nisso aqui, é só isso, tudo está errado. Tudo que é diferente disso está errado. Eu acho um conceito que não cabe mais, sabe? Acho que a nossa evolução sobre a compreensão dos deuses, compreensão das energias, é muito maior já. A gente sabe que realmente a gente pode captar um pouquinho de cada um, a gente pode tipo, ter essa amizade, esse contato. Tanto é que minha esposa ela é católica, cara. E é igual a Helga tá falando que o marido dela é católico também. Isso é legal, é um conceito legal, porque, tipo, igual eu sempre falo, de tanto eu falar sobre os deuses, falar sobre as coisas, minha esposa, ela sabe muito mais sobre a nossa fé do que muita pessoa por aí que se diz ser pagão, sabe? Porque é de tanto que eu falo, ela sabe, tipo, então a gente tem esse contato de falar das crenças e tudo mais, porque é bom, é legal, acho que é interessante. Sempre tem um pouco, sempre tem o que pegar um pouco. Seja essa troca de informação, seja troca de energia, porque esse amor que a pessoa fala sobre a crença dela, ela está te transmitindo uma energia legal também. Então, eu acho esse contato aí, esse conceito muito interessante. Imagina sentar em volta de uma fogueira, igual a Helga falou, sentar em volta de uma fogueira e começar a falar cada um sua ideologia, seu conceito ali. Passar a noite fazendo isso é sensacional. Eu acho algo muito legal, muito legal. Rafa? Rafa fala, Pode? o Rafa causou o Discord e vazou. Eu tô aqui, gente. Opa! É porque eu só fechei o vídeo porque eu tô Tá quietinho. comendo pizza. Eu não quero mostrar mastigando no vídeo, né? Por favor, que eu tô com É igual eu, né? Não quer aparecer comendo no vídeo, né? a Helga tiro lanchão da hora aquele dia. Nossa, eu comi com a boca boa aquele lanchão lá na live. Quem tá lanchando agora é meu caçula, que tá mamando aqui. Entendi. Pô, mas gostei das respostas. É o que eu acho também. Mas com cristão que foi como vocês falaram aí. Para um ritual especificamente, eu acho um pouco complicado. Vou contar Mas para vocês uma coisa, tá? possível, eu acho Desculpa te assim. cortar, Rafa. Helga, desculpa. Uma experiência. Fechar. Fala primeiro.
Então, com cristão, eu acho um pouco complicado fazer um ritual específico, né? Um blood específico. Não, vamos fazer um blood para Thor. E aí tem um cristão ali para cultuar o Thor também. Eu fico naquela, cara, como que vai funcionar? No que eu imagino, até daria para fazer algum tipo de troca, né? Como vocês falaram aí, tá ali sentado na fogueira, trocar uma ideia, tá em comunhão, mas não exatamente num ritual, sabe? Aí eu acho que é ok qualquer pessoa estar lá, assim, qualquer religiosidade, qualquer crença ou não crença, né? Mas está ali para celebrar o momento e não exatamente um ritual. Então, eu acho ok. Mas para ritual propriamente dito, eu não sei ainda. Eu acho que, para mim, eu acho que alguma coisa não funciona. Não sei o que exatamente, mas alguma coisa não funciona. Você nunca sabe se de repente pode aparecer um monte de gente a cavalo com espada e cortar a cabeça de quem tá ali. E o cristão vai fazer o quê? Que isso? Faz isso aí, meu filho. Tá te... Ó, senta e relaxa. Os escudos de cruz aí. Então, igual eu falei, né? Meu marido é católico. E é bem tranquilo, assim. A gente vai, né, quando a gente vai na vila, né? Ele vai, participou do Midsommar. Eu faço também os votos aqui em casa, ele participa. Teve um dia, foi muito engraçado. Teve um dia que ele foi beber, né? Ele preparou uma caipirinha e colocou numa taça que estava na cozinha. Ele bebeu, eu falei assim: você sabia que essa taça é da Freia que eu coloquei para lavar? Aí ele pegou, lavou, fez uma caipirinha, pôs no altar da Freia e falou assim: não, tô devolvendo a taça, pus um agrado, porque ela é a deusa da fertilidade, né? Da hora. A gente nunca sabe, vai que ela, né? Então, de pedir desculpa. Vamos arriscar, né? Mas é muito tranquilo aqui em casa, assim. Gente, mas olha só. Aqui em casa é bem tranquilo, sabe? Mas assim, eu tive uma experiência Não, com mas os isso meus aí. pais. Os meus pais, eles são evangélicos, né? Aí uma vez eu fiz um jantar, né, na minha casa, e era o Iule, né? Era o Iol. E aí eu fiz um jantar lá em casa, chamei todo mundo, né? Eu morava numa outra casa, fiz várias coisas, né, pro Iol e tal, e não foi um rito, foi um jantar mesmo em família, né? Porque eu acredito que essa seja a essência mesmo, né? A união de estar junto ali, né? E eu postei e coloquei a tag Iule. E isso bastou para o meu pai na internet pesquisar, falando que eu tinha chamado ele para um ritual, que eu tinha consagrado a comida para os demônios, e que eu tinha chamado ele para um ritual demoníaco, e que eu tinha feito ele comer comida amaldiçoada, e foi assim, terrível, sabe? Eu fiquei bem chateada na época, porque eu não ia amaldiçoar uma comida e dar para minha família comer, né, gente? Eles nem são Bolsonaro, mas assim, eu fiquei bem chateada com isso. Cabeça aberta, né? Você falou do exemplo do seu marido aí, né? Que tem uma cabeça mais aberta para isso. Não acredita, mas respeita e até faz algumas coisas ali dentro, né? Do que ele segue. Ele gosta de Odin porque Odin só bebe. Então ele gosta de Odin por isso. Ó, pra você ter uma ideia, olha só, eu Ué, mas respeito pra caramba é isso, um cara de isso visão, é pô. importantíssimo. Some a cachaça que evapora. A cachaça da garrafa, ele fala, pô, Odin tá foda hoje. É ele que bebe, mas ele fala que Odin tá foda hoje. Ó, esse conceito de você ter esse contato aí, o respeito pela outra crença, pra você ter uma ideia. Como eu falei, minha esposa é cristã. Meus vizinhos, eles são cristãos. E, tipo, a gente tem um contato muito da hora de um ajudar o outro sempre. Porque não é porque por causa de uma crença diferente que vai ter isso, sabe? Pra você ter uma ideia, as madeiras aqui que tá em volta das paredes do Kindred foi o meu vizinho que deu. Porque ele sabia que a gente ia construir um templo pagão aqui. Ele deu as madeiras. Era uma madeira velha, mas tinha lá. Tipo, ele deu, cara. Tipo, ele podia vender ou dar para outra pessoa, mas ele deu pra gente fazer um templo pagão. Isso é muito legal. É um conceito muito legal.
Minha mãe realmente, minha mãe também é cristã, e ela tipo, tem um respeito gigantesco pela minha crença, assim como eu tenho por ela, gigantesco também. Tanto é que logo que começou a pandemia, minha mãe é católica, espírita. Bom, ela é cristã, ela acredita em um monte de coisa, mas ela é cristã. Aí eu lembro que ele falou, nossa, a não ser que tem o negócio do parte do espiritismo, eu não entendo muito bem, mas falou que um espírito lá, os médicos, os espíritos lá, ia dar vacina em cada um para ajudar. E ela fez, eu falou, coloca um esparadrapo no seu braço, que vai ser o local onde vai coisar. Eu fiz o quê? Eu acredito nisso? Não. Fiz, coloquei o esparadrapo lá e mandei foto para ela. Lógico, já é a criança dela, ela se sente bem com isso, sabe? Por que eu vou, não, esse negócio aí não tem nada a ver? Tipo, Isso não, aí, eu tomo bênção dos meus pais, cara. Eu tomo bênção, mãe, benção, pai, benção, vó. Deus te abençoe, minha filha, amém. Eu também eu peço pra minha mãe, por causa disso, por causa desse conceito também. Bem isso. Minha avó me quebra se eu não tomar bênção. Há um tempo atrás, o Rafa fez essa pergunta, como a gente se cumprimentava, né, com as pessoas, falava esse tipo de coisa. Você quer dar uma felicitação, quer dar uma palavra de consolo? Como é que você faz? Ele chegou a perguntar sobre isso. E cai no tema que a gente está falando aqui, que eu falava, cara, eu, na empresa, que acontece alguma coisa, filho de um nasce, alguém morre, mãe do colega, cara, eu não vou ficar falando, a maioria é cristão, né, alguns evangélicos, católicos, mas não vou ficar lá falando, não, que os deuses, não vou, cara, que o divino abençoe a sua vida, que o divino te console, que o divino te guarde, o que for, cara, porque é uma maneira assim, eu não vou ficar impondo a minha religiosidade, a minha fé em cima da pessoa, e a pessoa também não tem que ficar tentando entender. Eu quero que aquilo que ela acredite agrade ela. Não que eu acredito que vai lá e faça carinho nela. Até porque a nossa fé não é e a mesma coisa é o inverso. né? A gente tem que entender. A gente não está tentando salvar ninguém, a gente não está tentando converter ninguém, seja se você quiser ser. Não. Faz o que tu queres, quer ser tudo da lei, né? Bem, deixa quieto isso. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Porque as pessoas têm que entender esse ciclo. Né, Camila? Então, 93. Ciclo, essas coisas. E fala. Aí acontece esse tipo de situação. Porque, normalmente, a gente tem esse problema que a maioria das pessoas querem impor a religiosidade delas, né? Até pelo conceito da obra da religiosidade da maioria dos cristãos é isso, né? É divulgar a palavra. Então, elas querem impor aquilo para as pessoas. E isso aí incomoda deveras. A gente não tem que agir igual, entendeu? A gente não precisa agir igual. Eu acho que a gente tem que mostrar justamente que nós somos diferentes e andamos em retidão. Então, tipo, vamos ser firmes, vamos ser no propósito da nossa fé, mas a gente não precisa ser também ríspidos todos os tempos. Mas também eu não vou abaixar a cabeça se vier para cima. Então, eu participava de um grupo, era um grupo ecumênico, para pregar o amor, a verdade, o respeito entre todas as religiões. E tinha um pastor no meio. E o pastor, ele falava que ele super aceitava o pessoal da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda que estava lá, o pessoal da Goethe, dizia que era super de boa com esse negócio de religião, de magia, pororó, pororó, pororó. Ele começou todos os dias a enviar um versículo bíblico no privado das pessoas do grupo. Todos os dias ele me enviava um versículo bíblico. Eu comecei a todos os dias devolver o versículo bíblico dele com um verso do Havamal. Todo dia ele mandava um versículo bíblico e eu devolvi um verso do Havamal. Aí ele falou comigo assim, de onde que é isso? Eu falei assim, é do Havamal, as palavras do Altíssimo.
Aí ele, que livro é esse? Eu falei, é da Eda Poética e tal, são as palavras de Odin. Ele, muito interessante esse livro, é uma literatura boa. Eu falei, é tão interessante quanto a literatura da mitologia cristã. A Bíblia também é um livro muito interessante. Aí ele, acho que ele se sentiu ofendido, né? E aí ele começou a mandar áudios para mim de 11 minutos, falando que já que eu era estudante de ciência e história da religião, né? Que já que era eu estava fazendo pós-graduação nisso, que eu sabia que para uma fé ser verdadeira, ela precisa ter pilares. E se Odin não era o criador do mundo e tal, da fé nórdica, como que eu podia acreditar nisso? Eu falei, cara, você acredita que você veio do barro? Que o mundo tem 6.000 anos e que uma cobra falante fez uma mulher comer uma maçã e por causa disso eu senti dor no parto. Você acredita que uma mula falou e que um Deus bom matou crianças porque chamaram o cara de careca? E que um Deus bom feriu um exército inteiro com hemorroida. Você entende que fé não é lógica? Fé é uma coisa que as pessoas sentem e é muito pessoal. Eu não quero ridicularizar a sua fé, eu só quero que você entenda que fé é uma coisa muito pessoal e muito profunda. Não tem explicação científica para nada daquilo que a gente acredita, dos mitos, dos deuses, não tem prova de que nenhum deles existem. A gente acredita pelo que a gente vive. Então, da mesma forma que você acredita nessas coisas, eu acredito da minha forma. Mas isso, eu falei, cara, mas eu não desacredito nos outros deuses, não. Eu acredito em todos, inclusive no céu. Inclusive, eu gosto muito de Jesus. O problema é o fã-clube, mas eu gosto de Jesus. Jesus, cara, ele nunca falou nada que eu discordava. Eu acho Jesus um cara maneiríssimo. Maneiríssimo. Jesus nunca falou nada que eu discordava. Eu gosto muito dele, principalmente pelo primeiro milagre. O primeiro milagre dele, então, pra mim, foi o melhor. Comunista, cara. Super. Foi transformar água em vinho, cara. Um cara desse eu quero da minha vida, no meu rolê sempre. O cara que vai no casamento como convidado e transforma água do casamento em vinho bom, cara. Não era em Cantina da Serra, não. Não era linguinha, não era esses vinhos linguinha de chau-chau que a gente compra, não, que você bebe e fica língua roxa, não, cara. Nós estamos falando de Merlot. Falando de Merlot. Safra 2019. Jesus foi o cara que chegou, botou banca e foi um morto político. Jesus foi um preso político e um morto político. Porque ele chegou e falou assim, olha, vocês estão fazendo errado, gente. Assim, quando Deus falou para apedrejar a pessoa, não era para tampar pedra de verdade, não, gente. Vocês param de apedrejar as pessoas na rua, que isso está errado, gente. Ô, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Não pode vender as coisas dentro da igreja, não, gente, que Deus não precisa do dinheiro. Né? No caso, vou soltar essas pombinhas que estão presas aqui, que vocês estão vendendo para sacrifício. Aí o pessoal começou a ficar bolado, né, cara? Pô. E assim, E foi o único momento de revolta dele, né? O único momento que ele realmente brigou, ficou revoltado, ficou siri na lata, que Jesus não parou de pregar o amor, foi justamente quando ele viu o comércio na igreja, na fé. Aí foi o único momento. E justamente o que a gente mais vê hoje aí é o mercadores da fé, né? E tem uma visão muito filosófica disso tudo, incluindo da nossa própria fé, né? A gente tem uma guilda, a gente tem uma guilda muito famosa, né? E também que faz um trabalho incrível, que é a Gudrun Kristin Magnusdóttir. Não sei se vocês conhecem ela é uma islandesa que faz um trabalho que ela retira as partes alegóricas dos textos sagrados, dos textos das Edas e das sagas, e ela pega a etimologia dos nomes dos deuses e ela transforma isso em mantras e em textos em que a gente traga para a nossa vida de forma meditativa. Ela entende o Valhalla como a iluminação. E o caminho para se chegar no Valhalla é o amor, é o perdão, é o caminho que Jesus ensinou. Então, assim, é você se pôr no lugar do outro, é você ter empatia, não fazer com o outro o que você não queria que fizesse com você, é você ser uma pessoa tranquila. Então, ela pega, por exemplo, Baldur. Baldur significa coragem. Baldur é filho de Frigg. Frigg é a amada. Então, a coragem brota do amor. E o amor vai até o inferno para que a coragem não morra. Porque se a coragem morrer, o amor morre junto com ela. Porque amor é coragem. E aí ela fala de Aegir e Dirão, né? Que Aegir é o profundo e inexorável ser
por dentro de nós mesmos. E Kiran é a ordem perfeita em Eiger. E isso e que a gente muitas vezes não entende esse profundo porque nós somos muito rasos. A gente precisa mergulhar mais para entender. Então, eu consigo fazer conexões de caminhos, né, através disso. Por isso que a gente consegue sentar com uma pessoa cristã que tem a mente aberta, que consegue entender que são alegorias, e trocar uma ideia legal. Mas quando a pessoa é bitolada, quando a pessoa acha que você vai para o inferno, isso aqui não tem jeito. Aí já é PT mesmo, entendeu? Não tem jeito, é perda total mesmo. E aí a gente deixa para lá, não vai perder energia com isso. Show de bola. Bem, senhores, eu preciso comunicar que já são 10 horas. Eu preciso ir caminhando. Não, vamos encerrar então. Até porque eu tenho que bater um papo com o Maneta, entendeu? Aqui, ó, já deu 1 hora e 36 de reunião já. Então eu queria agradecer a todos. Isso. Eu acho que foi mais uma reunião esclarecedora pra caramba. Eu acho que foi sensacional. Eu acho que, tirando o Rafa que quer arrumar encrenca, foi da hora. É isso. Encrenqueiro. Não, são perguntas. Não, pô, é pergunta. Ele nem gosta. Pra gente pensar mesmo, pra gente dar aquela cutucada mesmo pra pensar. Sensacional. Eu queria agradecer a todos aí. Depois falei aqui vai estar pro YouTube de novo. Eu vou colocar o link lá da reunião passada de Bloats, que a gente falou um pouco, que hoje é complemento da reunião passada. Agradecer mais uma vez o Rafa, Eduardo e a Helga, que a Helga, a segunda reunião dela, achei legal pra caramba. Tá convidada. Não, gente, eu não vou mais participar, não, porque só eu falo, gente, muito, desculpa. Ninguém pode me dar oportunidade, que eu falo muito. Eu acho sensacional essa Abre uma igreja para mim. Então, a gente, tem a Helga, aí tem o Yggdrasil, aí tem o Andarilho, sabe? É legal essa união. Então, eu quero agradecer a todos. O Rodrigo, ele é um acompanhante do Kindred, né? Ele não é um membro, o Alfar, ele é um membro, ele é consagrado no Kindred. O Rodrigo, ele é acompanhante do Kindred, está acompanhando o Kindred, não foi consagrado no Kindred ainda, mas ele já é um acompanhante, ele já está em processo letivo aí do Kindred, vamos por assim, né? Não é isso, mas é só para entender. Então, toda a galera que entrou, o pessoal precisou sair antes aí, o pessoal às vezes que fica quietinho só escutando, mas eu queria agradecer a presença de todos aí, e depois vai estar no YouTube aí para a gente poder levar esse conceito, essas ideias aí mais longe. A gente não quer ser youtuber, a gente não quer ganhar dinheiro com isso. A gente abriu realmente as reuniões, começou a fazer o canal do YouTube para realmente ter algo a mais para poder levar para as pessoas que estão iniciando na fé e querem saber mais. Eu acho que essa união nossa, eu acho sensacional, porque com isso a gente tem mais ideias, não é só um cara lá, um conceito falando, são vários conceitos totalmente diferentes, de vivências diferentes falando sobre o mesmo assunto, e isso é muito legal, não é uma aula, né? É um bate-papo aí de várias visões da nossa crença. Então, isso eu só tenho a agradecer a todos vocês. E, para encerrar, gente, eu vou me indicar para vocês comprar a rifa, quem não comprou, para ajudar bastante a gente. A rifa nossa do Kindred vai ser, não é para a gente enriquecer nada, o dinheiro vai ser usado só para o espaço. A gente tem que construir um banheiro aqui ainda, para dezembro, então a gente tem que construir um banheiro aqui ainda no espaço, a gente não tem um banheiro aqui no espaço. Vamos fazer um portão para entrar direto, por enquanto a gente está entrando pela minha casa, para depois de 15 eu vou colocar um portão direto para a rua, para poder receber todo mundo bem, todo mundo poder vir em dezembro conhecer o Kindred, no Bloat, que a gente vai fazer em conjunto aí. Então, a nossa rifa aí ajuda bastante, R$20, a pessoa ganha 2 camisetas personalizadas do jeito que quiser, diferente qual arte que seja, pode escolher, ou R$100 em dinheiro, o prêmio, né? Então, às vezes a pessoa não quer camiseta, pega dinheiro. Mas ajuda bastante. Todo mundo puder, às vezes,
comprar aí, ou pelo menos falar para um amigo comprar para ajudar a gente aí. São só 50 números. Beleza, gente? Então, só agradecer a todos aí. E mais uma vez, obrigado. Show de bola, gente. Valeu, obrigadão aí pela oportunidade e pro encontro, que tá sempre, 100%, 100%. Legal. Valeu, gente. Até mais. Eu agradeço Obrigado, também. Tamo junto aí, pessoal.